Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa série Identidade. Hoje vamos para o segundo vídeo dessa série e nessa série nós vamos compreender hoje como que uma conversa pode mudar a rota da vida de uma pessoa, e não só de uma pessoa, mas de uma cidade, de uma nação e de uma geração. Eu me chamo Raíre Santos e é uma alegria estar aqui falando contigo. De verdade, eu espero que esses conteúdos estejam te ajudando a você cada dia caminhar rumo a uma vida plena, a uma vida de sucesso, a uma vida de felicidade. Essa vida aqui, que você esteja todos os dias renascendo, todos os dias o sol, ele brilha no horizonte. Eu espero que brilhe também os seus resultados, o seu sucesso. E assim como a Terra faz esse movimento de rotação e translação, que você possa também estar se movimentando, porque não é a fase que você está agora, essa fase pode mudar. Assim como agora é dia, mais tarde vai ser noite. Então, eu espero que esse conteúdo possa estar te ajudando a você ter essa clareza, a você entender que você não deve ficar parado, que até a Terra faz um movimento. A natureza toda, ela está em movimento e você também precisa estar em movimento. E hoje vamos conversar um pouco sobre uma pessoa que se movimentou, foi até uma cidade para ajudar outra pessoa. E quando eles se conectaram, a vida dessa pessoa foi transformada. Lembra que eu falei que ela foi transformada e não mudada? Depois eu vou te falar a diferença disso. E se esse conteúdo fizer sentido para você, enquanto você estiver assistindo, vai compartilhando com as pessoas que você sente que também precisa ouvir esse conteúdo, tá? E dê um joinha aí para que esse conteúdo se espalhe para mais pessoas. Então, estar conectado com a pessoa certa faz toda a diferença na vida. Muitas vezes, uma pessoa vai passar pela tua vida para te fazer enxergar e você ter uma mudança total na sua vida. Foi isso que aconteceu com uma mulher. É tão interessante essa história. Por que eu trouxe ela? Porque a primeira coisa que me chamou a atenção nessa história foi: eu não sei qual o nome dessa mulher, que nós vamos aprender com ela agora. Eu não sei qual o nome dela. E essa história me chamou tanta atenção que eu falei assim: quem sabe essa história ela vai se conectar com alguém que também não tem o seu nome reconhecido. Talvez você que está me ouvindo agora seja conhecida por a mulher de fulano, ou o esposo de fulano, ou o filho de cicrano. Então eu não quero que você hoje se sinta que não é porque alguém não sabe nem teu nome que você é menor, ou que você não pode ter a vida transformada. Essa mulher dessa história que a gente vai começar agora, como que uma simples conversa transformou a vida dessa mulher. Uma mulher que era conhecida como a mulher de Samaria. Não era nem pelo pai dela, era pela cidade que ela morava. Samaria era uma cidade. Então a mulher samaritana, ela teve um encontro com uma pessoa e essa pessoa foi suficiente para mudar a rota da história daquela mulher. Mudou totalmente. Existia o antes e o depois dessa conversa, uma simples conversa. E aqui a gente começa a observar os paradigmas, porque muitas vezes tem pessoas que acham que para alguém ser transformado precisa de um milagre extraordinário, sabe, sobrenatural. E muitas vezes a transformação ela vem através de uma conversa, de um vídeo que você assiste, de algo que você ouviu. E essa mulher aqui, ela estava atenta. E na oportunidade que surgiu na sua frente, ela não desperdiçou. E tem muitos detalhes que a gente vai observar aqui nessa história. Se você tiver com esse livro aí, você pode estar acompanhando a história, tá? Ela está no livro de João, capítulo 4. Capítulo 4 todinho vai ter essa história. O que acontece aqui? Jesus, ele estava andando no seu ministério pela Galileia e nas regiões. E aí tinha uma cidade que eles não costumavam passar, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Era uma cidade lá de Samaria que tinha suas razões, isso já havia, não vou contar aqui o porquê, mas já vinha se estendendo por anos, por décadas, por centenas de anos já, essa discórdia entre aí os samaritanos e os judeus. E o que acontece? Jesus andava por aquela região e João, é interessante que João, ele fala o seguinte: e era necessário que Jesus passasse por Samaria. Por que era necessário? Porque lá nessa cidade existia uma mulher que dentro do seu coração tinha o desejo de conhecer mais. Ela tinha um desejo de saber mais, desejo por conhecimento, ela tinha um desejo por sabedoria. E tudo aquilo que você deseja no seu íntimo acontece. E essa mulher, ela nem sabia o como. E você vai perceber depois no diálogo desses dois que ela tinha esse desejo. Só que outro detalhe, ela era uma mulher que ela estava passando por uma situação não tão agradável.
ela já estava no sexto marido. E se hoje, no século 21, uma mulher que já casou 6 vezes é complicado, imagine 2000 anos atrás. Se coloque agora no lugar dessa mulher. Então, ela não estava vivendo uma situação favorável, ela não estava bem. Aí conta a história o quê? Eu vou ler alguns detalhes dessa história para você e depois eu peço que você lê a história completa. Fala o seguinte, olha, começar do verso 1, diz assim: portanto, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, embora Jesus mesmo não tinha batizado, mas os discípulos, verso 3, ele deixou a Judeia e partiu novamente para a Galileia. Verso 4, e era necessário, olha só, e era necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu para seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. A hora sexta aqui era meio-dia, mais ou menos onde o sol estava bem na sua temperatura mais alta, ao meio-dia. Então veio uma mulher de Samaria para tirar água e disse-lhe Jesus. Olha que interessante que essa mulher chega à beira desse poço ao meio-dia. Eu não sei se você já teve que colher água de algum poço alguma vez, Eu nasci na roça e lá onde eu nasci, até os meus 8 anos eu vivi nesse lugar, não tinha água encanada, a gente pegava água do Cacimão e era bem longe da nossa casinha, Na época minha mãe já tinha 5 filhos, hoje ela tem 8, mas na época a gente tinha 5 filhos quando a gente morava lá. E a minha mãe, ela sempre levava a gente para tomar banho pela manhãzinha e pela tarde, entendeu? Não ao meio-dia. Por quê? Porque você imagina você sair de casa ao meio-dia para colher água no meio daquele sol. E essa mulher aqui, ela vem exatamente ao meio-dia. E aí você começa a observar alguns detalhes. Por que essa mulher, em vez de colher água pela manhãzinha, com o sol frio, ou à tardinha, que é o normal, disso acontecer nesses horários, ela vem ao meio-dia, na hora que o sol está mais quente, na hora que o sol está ali na sua potência máxima. Por quê? Lembra que eu te falei, daqui na conversa você vai entender que essa mulher, ela já estava no seu 6º casamento. Tinha casado 5 vezes, estava com um homem. 6º homem aí na vida dela. Então essa mulher, ela não tinha uma boa reputação nessa cidade. Por isso que, para se esquivar de muitos olhares, de muitos falatórios, essa mulher, ela ia ao meio-dia, porque ela sabia que nesse horário, geralmente, não era para ter ninguém lá, entendeu? Esse era um dos motivos porque essa mulher ia ao meio-dia. Mas só que nesse dia foi diferente. Esse dia ela chega lá e tem esse moço lá sentado à beira do poço. Lembra que no verso 4, João já começa a falar assim, e era necessário Jesus passar por lá. Por quê? Porque ele já sabia a intenção daquela mulher. Por mais que ela estivesse vivendo ali uma circunstância, uma situação, ele sabia, além da situação que estava vivendo ali, entende? E aí eu chamo a atenção para muitas coisas. Às vezes você acha que uma situação determina a pessoa e não determina. Uma fase não determina a vida de uma pessoa, entende? Deus, ele vê muito além da fase. Ninguém sabe o que levou essa mulher a estar no 6º marido. Ninguém sabe. A história não conta. Só conta que ela estava já no 6º relacionamento e nem era esse homem que ela estava no 6º homem, que nem era um homem livre, não era dela, você vai entender aqui. Então ela chega lá nesse poço para colher essa água ao meio-dia e tem esse homem lá na beira do poço. E aí você vai perceber que ele, olha só no verso 7, e disse-lhe Jesus, dar-me de beber. Olha como ele começa um diálogo com essa mulher. Ele pede algo para ela. E 2 paradigmas aqui muito sério começam a ser quebrado aqui nesse diálogo. Primeiro, um homem desconhecido puxar conversa com uma mulher. Se hoje muitas mulheres já ficam desconfortáveis conversar com homens que ela nem conhece, imagine 2000 anos atrás. Como que não era essa situação? E outra coisa, um judeu falar com o samaritano, eles não se bicavam. Lembra que eu te falei que tinha uma rixa muito grande entre eles, já de centenas de anos? Exatamente. Então, quando Jesus fala com essa mulher e fala assim, me dá água, ele só quis ter um ponto ali para puxar uma conversa, entende? Ele poderia muito bem ter pego a sua água ou pedido água ou alguma coisa. E outro detalhe interessante, por que Jesus estava sozinho ali no poço?
se ele sempre andava com os 12 discípulos? Depois você vai entender que os discípulos saíram para comprar alimentos. Jesus, ele poderia muito bem ter pedido para 2 ir lá, 3 ou 4, ele pediu para os 12 irem lá. Começa a observar que ele estava sozinho ali, intencional. Ele sentou ali, intencional. Entende? E aí o diálogo continua. No versículo 8, né, diz assim, ó: pois os discípulos tinham ido, né, à cidade fazer compras, né, compra de alguns alimentos. Verso 9, então disse-lhe a mulher samaritana. Quando que ela responde aqui? Quando ele pede, né, no versículo 7 ele pede, disse Jesus, né, dar-me água. E aí ela responde assim, ó: como tu, que é um judeu, pedes-me água, que sou samaritana. Olha, interessante como a mulher ela já responde, sabe? Ela já responde assim com uma aspidez, com uma, né? Quem é tu? Como tu pode me pedir água? Como tu me pede águas? Então, quando ele pede água, ela não só, beleza, tá aqui água. Não, ela fala, como tu ousa me pedir água? Como tu me ousa a dirigir a mim? Por acaso você não sabe que os judeus, eles não falam com os samaritanos? Com quem é você para me pedir água? Como que você ousa me pedir água? E no verso 10 diz assim, ó: Jesus respondeu e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dar-me água, tu lhes pediria a ele que te desse água. Olha a conversa louca, né? Nesse diálogo bastante interessante. Então Jesus diz assim, olha mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água, tu queria me pedir água. E aí ela já começa, sabe? Olha só interessante, né? Que ela já começa a observar assim, na conversa desse homem, que não era um homem simples, um homem qualquer. Ele começa a falar, né, do dom de Deus. Olha que ele disse que, né, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dar-me de beber, tu pedirias a ele me dar da tua água, entende? Por que que ele fala assim, tu conhecesses o dom de Deus? Porque lá, né, a água era um símbolo de dádiva, entendeu? E aí ele começa a levar mais essa conversa para o lado mais espiritual e ela começa a perceber, olha, que ela não era à toa. Ela tinha algo dentro do coração dela que ela começa a perceber nas entrelinhas. E aí o diálogo continua e ela responde nessa hora aqui, olha. E aí ela diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tu terias essa água viva? E aí, mas ela ainda tá aqui com um sarcasmozinho na conversa, tipo assim, tu falas que se eu te conhecesse, eu pediria a tua água, porque a água que tu tens é água viva. Aí ela fala, mas se tu não tem nem como pegar água desse poço, como que tu vai me dar uma água viva? E aí a história continua, a conversa aqui deles aqui, ó. E ela diz assim, ó, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, os seus filhos e o seu gado? Olha como a bichinha, ela sabe fazer pergunta, olha só. E aí Jesus responde para ela nessa hora, ele diz assim, qualquer que beber desta água, no versículo 13, qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas se aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E mais, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que doido isso. Primeiro ela pergunta, né? Quem é tu para me dizer que se tu me desse a tua água, eu nunca mais teria sede? Aí ela fala assim, tu não tem nem uma vasilha para tirar água desse poço aqui. Como que tu vai me oferecer uma água viva? Aí ele fala, olha, essa água aqui que tu vai beber, se tu beber dela, tu terá sede. A água que eu tô te oferecendo, a água que eu tô aqui colocando à tua disposição é uma água que você, se você beber dela, nunca mais você terá sede. E mais, você passa a ser uma fonte a jorrar. Além de você beber dessa água, você não mais terá sede, saciar tua sede, você ainda vai poder transbordar dessa água. Olha que maluco isso. Então que água é essa? Que se a pessoa beber, além de saciar a sede, ela ainda ia ser uma fonte a jorrar. Essa água, ela é tão especial que além dela beber, ela ainda seria uma fonte a jorrar para outras pessoas essa água. Olha só, a conversa continua. E disse-lhe a mulher no versículo 15, Senhor, dai-me dessa água para que eu beba e nunca mais tenha sede. E a história continua no verso 15. Ela diz o seguinte, Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha sede e não venha aqui mais tirá-la. Olha que louco. Por quê? Porque a situação dela
tirar a água naquele poço não era simples, como eu te falei. Ela tinha que vir ao meio-dia. Ela tinha que vir praticamente escondida. Por quê? Porque ela não tinha uma boa reputação. Você vai entender agora. Por isso que ela fala aqui no versículo 15: Senhor, dai-me dessa água para que eu beba e que eu nunca mais tenha sede e tenha que vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus no versículo 16: Vai, chama o teu marido e vem cá. Olha aqui, é uma conversa que aos olhos assim, aos olhos nus, não tinha nenhuma conexão. Começa, chega para a mulher, começa a falar de água, aí de repente quando ela pega dessa água, ele fala: vai lá buscar teu marido. E a mulher responde aqui no versículo 17, ela diz assim: E disse-lhe a mulher: Eu não tenho marido. Aí Jesus diz o que para ela? Tu disseste bem que não tem marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu. E olha o que Jesus responde para essa mulher: tu disseste bem, já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher nessa hora aqui, olha só: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Por quê? Porque que ela começou a perceber que essa conversa não era um simples judeu. Foi alguém que começa agora a falar de coisas que só ela sabia. Não tinha como aquele homem saber, e aquele cesto não era o dela. Quem sabe ela estava com aquele homem nas escondidas, sabe? Não era dela. E aí quando ele traz à tona isso, não para envergonhá-la. Nenhum momento você vê aqui na história ele chegando e falando: eu sei que tu és uma mulher adúltera, né? Talvez fosse eu e você, fosse nós falando para a mulher, a gente falava: olha aí você já está no 6º marido, esse aí nem é teu. Né? Talvez a gente fosse com essa expressão, mas ele foi diferente. Ele chegou, mostrou para ela, trouxe a ela a consciência, e ela se desperta nessa conversa e ela fala, e ela responde o seguinte: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. E aí ela começa agora já a mudar totalmente a conversa. Olha a conversa dessa mulher: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Jesus lhe disse à mulher: mulher, crer-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E o versículo 22: vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas, o verso 23, vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores do Pai os adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais pessoas para adorá-lo. Então, observe que a conversa já tomou outro rumo, agora ela começa a falar até de adoração. E é engraçado que quando ela percebe que Jesus ali é um profeta, como ela cita ele, né, chama ele de profeta, ela não pede para ele sair daquela situação, sabe? Ela não pede para ele curar uma dor física, mas ela começa a falar de adoração. Por quê? Porque sempre você vai falar do que está cheio o seu coração. E mesmo aquela mulher vivendo naquela situação de adultério, fornicação, não sei como você pode chamar aí, mas ela tinha um desejo ardente por adoração, e ela pergunta logo, não é que ela percebe que diz que ele é um profeta, ela falou: Senhor, mas me diz uma coisa, os nossos pais adoram aqui, vocês judeus falam que é para adorar em Jerusalém, mas onde é mesmo que é para adorar? O desejo do coração dela era adorar a Deus, era buscar essa adoração. É muito interessante isso. Mais interessante ainda é que a conversa não para por aqui. No versículo 25, disse a mulher: eu sei que vem o Messias e que se chama Cristo. Olha só, olha o que essa mulher fala que sabe. Ela fala assim: eu sei. Ela não fala: eu ouvi falar, me disseram. Entende? Ela fala: eu sei. No versículo 25, disse a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha que maluco isso. Ela tinha a certeza, a convicção de que o Messias viria. E ela disse: eu sei que o Messias vem. E quando esse Messias chegar, ele vai nos instruir, ele vai nos ensinar. É interessante, né, que a gente observar assim, né? Que ela tinha tanta essa certeza que agora ela estava de frente com o Messias. Ela estava de frente com aquele que ela tinha certeza que viria. Olha isso. E o que Jesus responde para ela naquela fala dessa certeza que estava no seu coração? E disse-lhe Jesus, olha só, gente, olha
olha que resposta fantástica. Ele fala assim: eu sou o Messias, eu sou, e eu estou falando contigo agora. Imagine como que ficou o coração daquela mulher. Essa revelação aqui é tão interessante que a gente não para pensar, né? Mas nem para os discípulos Jesus falou abertamente que ele era o Messias. Você lembra, teve uma conversa lá com o discípulo, né? Que ele pergunta assim, que o discípulo fala assim: Senhor, estou dizendo que você é o Messias. Aí ele pergunta assim: e vocês? Quem diz que eu sou? E aqui para essa mulher que estava vivendo uma fase bem complicada. Se nós fosse resumir a fase dessa mulher, a gente diria o quê? Era uma mulher sem vergonha, é uma mulher adúltera, uma mulher que já saiu do 5º casamento e agora tá no 6º e nem é dela esse marido, sabe? E agora chega esse homem e em nenhuma conversa ele começa a mudar a rota da vida dessa mulher. E aí o seguinte, olha o que acontece depois, que ele fala para ela que ele é o Messias. E ele diz o quê? E disse-lhe Jesus: eu o sou, o que te falo contigo, eu sou o Messias e eu tô aqui falando com você. O Messias é esse aqui que vos fala. E aí no versículo 27, e visto isso vieram os discípulos. Na hora que chega, termina aqui, né, nessa conversa aí, nesse momento, exato momento aqui da conversa, chegam os discípulos, olha só. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum homem lhe disse: o que procuras? O que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi a caminho da cidade e disse aos homens: vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Enquanto isso, os discípulos lhe suplicavam, dizendo: mestre, come. Mas se ele disse: eu tenho um alimento para comer que vos não conheceis. O interessante dessa história aqui, né, que no versículo 26 ele revela para essa mulher quem ele era. Ele falou: eu sou o Messias, sou eu, o Messias é este que está aqui na tua frente falando com você. Aí nesse momento o discípulo chega ali, né, que tinha saído para comprar alimento, e agora chega, e eles ficam tão assim, paralisados, que eles não têm nem coragem de perguntar: mas o que está acontecendo aqui? O mestre falando com a mulher, o mestre falando com uma mulher samaritana por cima. E aí, nesse momento, essa mulher, aqui no versículo 28, né, fala assim: e então a mulher deixou o seu cântaro e foi a caminho da cidade e disse aos homens: vede, conheci um homem que falou tudo o que eu fazia. E aí começou a anunciar tudo o que esse Jesus estava falando lá. Então, observe só, essa mulher, quando ela teve essa conversa, nenhuma conversa ali, curta, uma simples conversa, ela entende e ela deixa tudo que ela estava fazendo, ela até esqueceu do seu cântaro ali, sai para a cidade. Olha só, uma mulher que vinha pegar água ao meio-dia, porque não queria ser vista, porque não queria ser apontada. E agora, no momento que ela entende isso, quem que estava à frente dela, ela deixa tudo, o seu cântaro, sai correndo. Imagine agora a cena, né? Ela sai, entra na cidade, não tá mais nem aí porque iam falar dela. Ela nem pensou que as pessoas iriam falar: olha lá, não é aquela adúltera, olha lá, não é aquela que tá lá com o 6º marido, entende? E uma coisa que a gente observa na transformação, e tem 3 pontos, que eu quero chamar a tua atenção aqui no momento da transformação. Primeira coisa, a transformação, ela não consultou o passado daquela mulher. Você observou? E por que tem que consultar o teu passado? Tem umas passagens aqui na Bíblia que fala assim: quando você tem esse encontro com o teu Criador, todo o teu passado ele joga nas profundezas do mar, significando que passou. Então, a transformação, ela não busca o teu passado, ela não consulta o teu passado. Isso significa que você não precisa ficar preso no que você já fez agora. No momento que você tem esse encontro, no momento que você tem essa conversa com o Criador, não interessa, ele não vai olhar o teu passado, ele não vai consultar o que você já fez. Se você já ficou com 5 homens, 6 homens, está no 6º homem, não interessa. Deus não é um ser humano que fica apontando, entende? E outra coisa interessante da transformação: a transformação, ela não procura pessoas pelo seu título, pelo seu status social, porque é bonzinho. A transformação, ela vem para quem realmente quer uma mudança de vida, independente do seu status social, dos seus títulos, entende?
mas é quem verdadeiramente quer uma transformação. E aquela mulher, mesmo naquela situação de promiscuidade, de adultério ali, ela tinha um desejo no seu coração. Quando ela começa nessa conversa com Cristo, quando ela entende que ele era diferente, que ele não era uma pessoa qualquer, ela começa a falar de adoração. Ela começa a falar: Senhor, mas me diz onde que eu devo adorar? Olha qual o desejo ardente do coração dela: adorar a Deus. E muitas vezes ela não sabia como fazer, mas chegou aquele que falou, e aí ela entendeu. E o terceiro ponto da transformação, ela vem de um jeito inesperado. A transformação, ela vem de um jeito inesperado. Quando você quer aquilo, você deseja aquilo, observa que o que estava no coração daquela mulher era o desejo ardente por conhecimento, por sabedoria. Ela sabia que o Messias vinha. Ela estava preocupada em adorar a Deus, mas ela não estava conseguindo sair daquela vida que ela estava lá. Mas ela, dentro do coração dela, ela tinha aquele desejo. E aí Deus, sabendo o seu desejo, é por isso que João, no versículo, começa essa história, o João, ele fala assim: e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Porque ali tinha uma mulher com um desejo ardente no coração. Então você hoje que tem um desejo de mudança, por mais que você esteja vivendo aqui no pecado que nem aquela mulher, mas se você tem um desejo ardente de sair, você vai ter a oportunidade. E para muitas pessoas a oportunidade vem, a oportunidade da transformação, ela vem de uma maneira inesperada, ela vem por uma conversa. Muitas vezes você acha que para você sair da sua vida precisa acontecer um milagre muito grande, uma explosão, um negócio. Não. Muitas vezes pode vir por uma conversa. Talvez eu estou alcançando aqui pessoas que por esse vídeo você vai entender, por essa história que eu estou te contando aqui de uma maneira mais simples, você vai entender que é a tua hora de você virar a chave da tua vida. Uma conversa. Essa mulher que é a mulher samaritana, uma mulher que nem o nome a gente sabe. A mulher de Samaria. Ela teve a vida transformada por uma conversa com a pessoa certa. Então, muitas vezes o que você precisa agora é só uma conversa, é ouvir a pessoa certa, sabe? Se você está num ambiente onde você não está confortável, não está favorável para você, onde você tem que se esconder, onde você tem que pegar água a meio-dia para não ser apontada como a adúltera. Olha lá, a mulher dos 5 maridos já está no sexto e nem é dela aquele marido que ela está. Você entende? E aí vem alguém que não está te apontando o dedo, que não está te acusando, mas ele te dá uma oportunidade de mudança. E aí já estava no coração daquela mulher o desejo por ser uma pessoa diferente, por mudança, mas ela não sabia o como. E muitas vezes você está nessa situação: eu quero tanto mudar, eu quero tanto sair dessa vida, mas eu não sei o como. Está aqui o como. Você precisa ativar a sua identidade. Aquela mulher, ela entendeu quem ela era ali. E ela, rapidamente, ela deixa tudo que ela está fazendo, deixa o seu canto, esquece até de pegar água e corre para a cidade. Quando você tem a sua identidade ativada, você entende quem você é. O que é a ativação da identidade? É você entender na essência quem é você. É por isso que no método Paradigmas a gente tem vários módulos falando disso. A gente fala da identidade, das camadas dessa identidade, como que você chega lá, como que você desperta realmente para quem de fato você é, entende? Na conversa. Quantas pessoas já foram transformadas nas minhas mentorias com uma conversa? Eu tenho alunos de Rondônia, eu nunca vi essas pessoas pessoalmente, mas as pessoas, elas foram transformadas de uma maneira tão grandiosa. A transformação, ela é diferente de mudança. O que é uma mudança? Uma mudança é quando, vamos imaginar aqui, né, que isso aqui seja um cocô, por exemplo. Mas esse cocô tá fedendo. E aí tem, muitas vezes, para você sair daqui, né, desse cocô, desse fedor, você pode pegar e jogar um perfumezinho nesse cocô aqui. Esse cocô vai mudar? Não. Ele continua a essência dele sendo cocô. Mas o que pode acontecer que quando se joga um perfumezinho, temporariamente, aquele odor pode ser ali abafado, né? Você jogou um perfumezinho ali, amenizou ali a situação por enquanto ali desse cocô, mas ele continua sendo. Quando vai bater um ventinho do lado do outro, esse perfume que você jogou vai evaporar e vai voltar o quê? A essência dele, cocô, fedor. Aí você pode fazer o quê? Então eu vou pegar esse cocô, eu vou botar bem aqui, em cima desse livro aqui, tá? Você só tirou ele do lugar e botou aqui. Isso aqui é mudança também, entendeu? Você só tirou daqui o problema e botou aqui, ó. Mas ele continua sendo cocô. Agora, o que é uma transformação? É quando você pega esse cocô aqui, ó,
coloca ele na terra e agora ele se transforma, não mais no cocô, mas em adubo. Agora sim, ele passou por uma transformação, é quando esse cocô que vira adubo. Aí você começa, né, a colocar nas plantas, né, original, isso aqui é artificial, mas você coloca na planta, ele vira um adubo. E aí, agora, ele muda a função, você observou? Sai do fedor e agora começa a adubar uma planta e começa a frutificar, entende? A transformação é isso. É quando você tem esse despertar, você sai dessa situação, você entende ali na essência o que é, quem você é, e aí você passa por essa transformação. É igual uma borboleta, quando ela passa lá, ela sai de lagarta, entra no casulo, é o momento da transformação dela, e passa ali alguns dias, algumas de 9 a 21 dias, dependendo da espécie da borboleta, né? E aí sai de lagarta, passa por esse processo no casulo e sai borboleta. Então ela passou uma transformação, uma metamorfose. E o que é uma transformação na sua vida? Exatamente é isso. Quando você entende, essa mulher viveu a transformação verdadeira, ela entendeu o seu estado e Jesus nem precisou jogar na cara dela. Numa simples conversa, quando ele fala, vai lá buscar o teu marido, ela fala, não tenho, Senhor. Ele diz, tu disseste bem, tu já tiveste 5 e o 6º agora que tu tens nem é teu. Nessa conversa ele não precisou apontar, tu é adulta, tu é isso, tu é aquilo. Ela entendeu o que ele disse, que ele quis dizer e disse. E aí ela fala, tu disseste bem, Senhor. Entende? E aí ela começa agora a procurar ele, o que estava ardendo no seu coração, perguntar sobre a adoração. Mas como que eu faço, Senhor? E ele instruiu e ela entendeu. E quando ela entende, numa simples conversa, agora ela sai disparada e começa a anunciar. E se você for continuar a história, depois você continua aí, fala que os homens começaram a vir, a cidade inteira começaram a vir. E a cidade inteira foi evangelizada por essa mulher. É interessante que muitas pessoas acham assim, e eu vou começar a falar só quando alguém me der um cargo, né? Assim, muitas pessoas na igreja fazem isso, né? Eu preciso anunciar só quando eu tiver um cargo na igreja, quando eu tiver um cargo ali, sei lá, de diaconisa, de pastor, de qualquer coisa. Observe que Jesus não mandou aquela mulher ser missionária, mas quando você vive isso, quando você se conecta com a fonte, aquele que te criou, automaticamente você já fala. Por quê? Porque você só fala o que está cheio do teu coração. Então não é sobre você ter um título para poder falar, você só vai viver. O melhor evangelho é aquele que você vive, não aquilo que você fala. E essa mulher, ela não precisou só falar, ela viveu isso, ela experienciou isso. E a transformação foi tão clara nessa mulher, a mudança de mentalidade dessa mulher, que quando ela sai e começa a falar, começou a converter pessoas, as pessoas começaram a ouvir. Então, não se preocupe se a tua vida, ela já passou por pontos, igual aquela mulher, de vergonha, sabe, fases da tua vida onde você não se orgulha, tá tudo bem. Quando você entender agora, você vai passar por essa transformação de mudança de mentalidade. E aí você vai seguir outro rumo. E aí você vai entender que a fase que você viveu tá tudo bem. Aconteceu, você não pode mais voltar. Uma coisa bem interessante aqui é que você nunca vai poder voltar no passado para você mudar ele. Você pode mudar agora o teu presente para você influenciar o teu futuro. Então não fique aí no estado deprimido. Mas eu já fiz isso, eu já fui adulto, eu já fui que nem aquela mulher, cadê 5 vezes. O que importa é o agora. Vai, reestrutura a tua vida, entende? É agora. E talvez eu esteja falando aqui só para você. Talvez eu gravei esse vídeo só para te encontrar, só para falar contigo. Talvez eu nunca vou ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente, a não ser que você me mande aqui um direct, me acene para mim, manda uma mensagem e eu te encontre. Mas caso contrário, talvez eu nunca vou saber. E se você ouviu esse vídeo te mudou a tua vida, como talvez aquela mulher samaritana. Ela não tem nem noção do que hoje nós estamos falando dela. Uma mulher que nem era citado o nome. Era a mulher lá de Samaria. Talvez você se encontrou com essa mulher, não foi? Talvez você se identificou com essa mulher. É a mulher de fulano de tal, a mulher do João. É a mulher do seu Domingos. É a filha lá do seu José. Nem cita teu nome. Mas não interessa se as pessoas não sabem nem teu nome. Ele sabe. Ele sabe. Ele foi quem te criou. E aí João começa o versículo 4 dizendo, era necessário que ele passasse em Samaria, entende? Só para buscar aquela mulher. E talvez fosse necessário eu gravar esse vídeo hoje, só para te encontrar, só para te falar que você é muito mais do que sua fase. A tua fase não te define, a tua fase não te define, meu amado e minha amada.
A tua fase não te define. Você não é a tua fase. Você só é uma coisa, imagem e semelhança dele. E aí, quando você entende isso, você passa por um processo e você explode na vida. E essa mulher, por uma conversa, ela teve a vida transformada. A vida dela, das pessoas que ela começou agora a falar, dessa transformação foi tão grande que ela não pôde esconder. Como que esconde uma lâmpada acesa? Não dá para esconder uma lâmpada acesa. Brilha. Quando você se encher dessa água, lembra que ele falou para ela? A água que eu te der vai saciar tua sede e você ainda vai ser uma fonte a jorrar. Olha que doido isso. Por que isso? Isso foi provado na história dessa mulher. Quando ela entendeu quem ela era, ela não pôde se conter. Então essa água que ela entendeu aqui, ela começou a transbordar. Já começou logo a falar para as pessoas da cidade. Ela saiu em disparado. E é isso que está acontecendo contigo. Quando você entender quem você é, você não vai ligar para o teu passado, você vai olhar para frente. Oportunidade. Se ele que te fez, ele que te criou, ele que te dá a vida, não te condena, quem pode te condenar? Quem você está dando o direito de te condenar? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se fez sentido para você, coloca aqui um comentário, dê o seu like para que outras pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. E se você quiser me procurar nas redes sociais, tem o meu Instagram, onde você pode mandar um direct para mim. Lá tem no link da bio, tem o WhatsApp, onde você pode entrar no grupo para a gente se conectar de forma mais próxima. Então, meu desejo é que com essa série Identidade você possa entender que quando alguém não sabe quem é, sem identidade é uma pessoa, quando ele entende quem ele é outra pessoa. E se você quiser se aprofundar mais nesse tema identidade, eu tenho um método chamado Paradigmas, onde a gente trata 3 pilares fundamentais para você prosperar e ter uma vida plena: identidade, crenças limitantes e bloqueios emocionais. Por que eu criei esse método? Porque há muitos anos eu cuido de pessoas, há muito tempo mesmo eu cuido de gente, e eu entendi que tem um processo, e quando você só cuida da área espiritual, você fica um déficit nas outras áreas. Quando você cuida da espiritual, mas não cuida dos bloqueios emocionais, também você não avança. E quando você não entende de crenças que te limitam, que te seguram, você também não avança. Por isso que no meu método eu começo com os 3 pilares, e dentro do método eu desenvolvo cada um desses pilares aqui: identidade, crenças limitantes e bloqueios emocionais. São vários módulos, onde o tripé é esse aqui, a estrutura é esses 3 pilares. E dentro dessa estrutura, por exemplo, do bloqueio emocional, a gente fala de traumas, os 3 níveis de traumas. Como que você se liberta de um trauma? Tem pessoas que estão presas no passado, vivem depressão por causa de um trauma. E aqui a gente trata, tem pessoas nas nossas mentorias que já se libertaram de abusos sexuais, que carregavam a pessoa há mais de 8 anos. E aí numa mentoria, numa conversa, que eu nem cheguei a ver essa pessoa pessoalmente, se libertou. Tem uma moça de Rondônia que ela foi abusada pelo cunhado. Segurava esse cunhado há 8 anos, a vida era um inferno. E eu trabalhei com essa moça em questão de dias. Hoje, o esposo dela fala: Raíris, tu transformou a vida da minha família toda, não foi só da minha esposa. Entende? Ela parece que rejuvenesceu anos porque tirou aquela carga. Porque a gente tem um método da gente trabalhar. E a gente leva a pessoa a entender esse bloqueio, a chegar lá na raiz. Não adianta você pegar uma planta que está doente e querer tratar pelos galhos. Você tem que procurar a raiz, entendeu? E assim é com o bloqueio, assim é com o trauma. A gente faz isso no método Paradigma. E se você tiver interesse, lá na minha bio do meu Instagram, certamente vai ter o link para você nos conhecer. Fazer pergunta, faça pergunta, como que funciona, quando que tem as turmas estão abertas, manda lá, tá bom? Então, beijo no seu coração e te vejo no próximo vídeo dessa série Identidade.